pontos mais importantes para você fazer uma estimativa. Primeiro lugar é pegar a planta e obter o maior número de informações possíveis. Sim. Quantitativo, de preferência. Quantitativo né? Ou pedir para o developer, ou o contractor, ou o dono, se tem um scope, né? E aí seria mais mastigado já. Mas às vezes o scope só está direcionando, né? Você tem que tomar muito cuidado quando o scope vem do developer. Ele pode esconder coisa. Não, porque não é que ele pode esconder coisa. Se ele fizer a estimativa errada, você lembra que no seu contrato sempre vai estar escrito, entendeu? Que na sua proposta, de acordo com a planta. Aí o developer vai chegar lá e vai falar assim, mas você falou para mim que eram 100 folhas. Não, eu não falei para vocês aqui, é um cálculo que eu fiz. Mas você é dono do scope que está na planta. Você não viu a planta? Então, o scope não é confiável 100%. Você tem que fazer o levantamento. É melhor sempre conferir o scope de acordo com a planta, tirar o quantitativo. E, claro, ler o scope, porque pode dar uma direção boa, né? E dar uma noção do que o developer, ou o dono, ou o contractor está querendo. Levantar o maior número de informações, que seriam medidas, quantidade baseada no scope e você sempre tem que escrever esse scope detalhado. Por exemplo, eu me envolvo em muitas obras, entendeu? E aí você está lá a gente tem que fazer estimativa, entendeu? De 3 ou 4 empresas para cada, né? Porque os projetos que eu me envolvo, eu faço administração e o scope do meu trabalho é checar no mínimo 4 estimativas de cada trade. Então, você percebe que cada pessoa, cada empresa entrega um scope. Eu faço isso, por exemplo, um exemplo engraçado, né? Eu peguei a estimativa do cara, dessa empresa, para instalar porta. Só que ele, por exemplo, quando o caminhão, entendeu? Imagina, você vai num prédio de apartamento, entendeu? Você tem um caminhão de portas, são 200 portas, e o cara entrega as portas no primeiro andar. E o cara colocou lá na estimativa dele. A porta tem que estar no apartamento, entendeu? Parece uma coisa, entendeu? Você já descarregou um caminhão. E ele não descarrega o caminhão. Então, ele vai instalar a porta se ela estiver no apartamento. Então, significa que eu tenho que fazer o cálculo, porque você vai gastar um número de horas. Alguém tem que ir lá, descarregar o caminhão, separar todas as portas e colocar elas dentro do apartamento. Isso tem um custo, entendeu? E aí, por exemplo, essa foi um erro que a gente cometeu. Da próxima vez, a hora que a gente for dar o contrato pro cara, falou assim, já inclui a separação das portas. Entendeu? Aí não quer, entendeu? A porta vai chegar lá, o cara vai entregar ela lá no primeiro andar, você tem que instalar a porta. Se vira, leva a porta. Pela transporte das portas até os locais certos, separação, conferência. Porque se você for perceber, às vezes você, por exemplo, que é uma coisa bem comum, o contractor do Sheetrock, ele faz a distribuição. Por exemplo, normalmente quando eu fecho o contrato com o pessoal do Sheetrock, eu não forneço o Sheetrock. O cara me fornece o Sheetrock. Eu quero que ele forneça o Sheetrock. Porque, entendeu? É ele que tem que colocar o Sheetrock em cada um dos andares e a quantidade certa em cada andar. Então, e se sobrar material, ele tem que levar o material embora. O material é dele. Aí ele já se preocupa com isso, o melhor local para entrar, a melhor janela, a melhor porta. Aí você tira essa parte do gerenciamento, senão você também tem que contratar alguém para fazer só isso. As empresas maiores, as empresas de construções maiores, eles fazem dessa forma, entendeu? Então é uma coisa que a gente vai aprendendo, e você vai aprendendo quanto mais obras, quanto maior o valor da obra. Então, eu lembro de um outro trabalho que a pessoa, entendeu? O general contractor, ele compra todo esse material, ele entrega, ele coloca Aliás, você tem que fornecer, quando você tiver pronto para receber o material, o general contractor vai entregar o material na sua mão. Daquele momento em diante, o material é seu. Então, se faltar uma porta, se a porta quebrar, entendeu? Inclusive, a contabilidade, entendeu? Do número de portas, número de fechaduras, número de dobradiças, é tudo responsabilidade sua. Porque se o cara falou, entreguei 100 portas, e aí, entendeu? Você não mandou o seu pessoal lá para checar e a empresa entregou 98, as outras 2 portas que faltaram é você que vai comprar. Entendeu? Porque
Eles escrevem dessa forma, a responsabilidade, no momento em que o material foi entregue no site, a responsabilidade é do contratante, daquele momento em diante. São detalhes que fazem diferença Yes. na hora do preço. Eu vou reforçar novamente essa parte do custo direto e do custo indireto, Carlos, que quando eu comecei, eu recebi um conselho de um contractor que eu trabalhava, que falou assim, você tem que ter um preço fixo. Eu fui numa obra, dei um preço, aí a outra obra era mais ou menos similar, e eu dei outro preço. O que acontece muito, né, às vezes. E isso faz com que você perca um pouco a credibilidade, né? O contractor fala, eu não vou chamá-lo porque o problema dele é que ele faz sorteio, né? Ele chega aqui, ele olha e às vezes o preço dá uma coisa que eu estou esperando, não dá outra. Então, ele usou um exemplo que era o exemplo do dealership, né? Quando você vai no dealership do carro, você leva o carro lá, está escrito $120 a hora do technician. Então, é sempre assim, quantas horas o technician trabalhou? 3 horas, 120 vezes 3, mais as peças daquilo. Então, você tem um benchmark, né? Um sistema de preço. Então, se o cara sabe o custo dele direto e indireto, dá para ele fazer a conferência, né? Quando ele fizer o preço por square footage também, se está tudo dentro do custo dele, né? Se ele não vai tomar prejuízo naquela obra. Senão, o que acontece é o overprice, ele perde o trabalho, ou então o shortage, né? Ele dá um preço muito... o low price, e depois ele fica que nem um farejador de change order dentro da obra, né? Existem alguns trades que você consegue colocar esse preço tabelado. Eu acredito que cada obra ela tem a sua particularidade, e eu vejo, assim, eu tento a negociação, e é como eu faço a minha decisão de escolher um contractor para um determinado trabalho e outro para outro, é em função de decidir se esse cara está preparado, ou se o preço que ele colocou naquele trabalho evidencia as condições do site. E a planta, às vezes uma planta completamente sem detalhe, entendeu? Tudo depende também do nível de detalhamento da planta. Uma planta completamente sem detalhe, sem muita estrutura, sem muita arquitetura, e o cara coloca um preço assim, que está fora da realidade para aquele tipo de trabalho. Durante a minha trajetória, eu tive um caso que eu contei até no podcast dos meninos do Papo de Operador, que foi eu escolhia um drywall contractor sempre, ele era bem mais barato que os outros, né? Aí eu fazia drywall com um contractor e a plaster com outro, que depois eu aprendi que é melhor fazer os dois juntos. Eu aprendi por quê? Porque o plaster me dava o valor bem barato para fazer a obra, eu contratava ele. Chegava lá na hora de ele fazer a obra, ele falava, tá com pouco parafuso aqui, eu vou ter que te cobrar $3.000 a mais para colocar mais parafuso, senão não consigo garantir meu gesso. Aí eu falei, tudo bem, vai. Então, tá bom. Me deu esse truco falando que falei, os parafusos tá na ordem certa, mas ele não, tá mal, precisa mais. Aí, um ano depois, uma obra similar, eu contratei novamente o rapaz do drywall, eu falei para ele, dessa vez eu quero um parafuso a cada 10 inchas, que eu quero estar seguro, não quero que o rapaz do plaster me fale que não tem parafuso. Já tinha fechado o preço com o mesmo rapaz do gesso. Chegou lá, o rapaz do gesso falou assim, não, vou ter que te cobrar 3 mil a mais. Eu falei, não, por que agora? Não, tem muito parafuso, é muito mais furo que eu tenho que tampar. Aí foi o que eu aprendi. Eu falei, quer saber? No próximo trabalho, você faz o drywall e você faz o plaster. Não tem mais problema de parafuso, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi na marra, porque se você também deixa espaços, tanto para quem está fazendo o trabalho, para quem está coletando estimates também, é bom aprender a não deixar brechas também, né? Para que as pessoas não abusem do trabalho, porque todo mundo quer dar o preço baixo para conseguir o contrato, e depois fica os que eu chamo os farejador de change order, né?
fica farejando, fica que nem um cachorro dentro da obra, tentando achar um espacinho para colocar um change order. Esses daí eu já tiro da minha lista, porque você está esperando uma coisa, tu fez o orçamento e de repente vem change order. Mas foi uma coisa que eu aprendi, isso daí do parafuso com o gesseiro. Então, se a pessoa não tem uma constância, ele fica com essa credibilidade. Eu nunca mais contratei o cara, porque eu falei, vai de acordo com o que ele... Cada obra vai de acordo com o que ele quer. Uma tem muito, uma tem pouco, então não contrata mais. Tem que manter sempre um padrão de preço, né? Porque é ruim, como você me falou no sábado, você me falou, que a gente estava junto, a gente apresenta para o cliente um orçamento, fala, você vai gastar $20 mil de drywall e gesso, e daqui a pouco tem que mostrar para ele $35 mil, da onde foi os 15 mil a mais. Yes. É uma dificuldade muito grande. As pessoas, por exemplo, no caso do general contractor, você tem que identificar isso, né? Porque para o meu cliente, eu passei um budget para o meu cliente, e aí eu chego para ele e falo assim, como é que eu vou justificar que eu cobrar $3 mil a mais porque o cara colocou muito parafuso? Ele vai falar para mim, cara, você que vai pagar isso, porque você não estava lá na obra para conferir o número de parafusos que o cara colocou. Então... Essa do parafuso é boa. Eu não acreditei no parafuso, eu não acredito. Não, e acontece uma disputa muito grande. Às vezes eu coloco... A gente cria uma própria estimativa, no meu caso, porque o meu ele é extremamente mais complexo, né? Porque eu tenho que fazer, eu entrego o prédio completo para o cliente. Então, na minha estimativa, eu tenho que ter todos os trades, entendeu? Completamente fechado para que eu possa entregar uma estimativa de preço para o meu cliente. Às vezes para o banco, né? Ou para o banco, que seja. E aí as pessoas, às vezes a pessoa não atende isso com a seriedade necessária. Eu tenho um contrato com o meu cliente e eu vou fechar um contrato com esses provedores de serviço, e se a pessoa não consegue cumprir o que ela se comprometeu comigo, ela me coloca numa situação difícil. E eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, porque eu tenho um contrato fechado com o meu cliente. Que eu aprendi na faculdade, que eu acho que foi uma dica boa que o professor de Estimate deu, foi tirar a prova, né? Tirar a prova, como a gente tinha conversado. Você quer fazer um bid por square footage? Uhum. Você faça um bid por square footage. Então, é 10 mil pés. Então, por 10 pés quadrados, $2. Por 20 pés quadrados, então você tem aí, né, 200, sei lá, você faz a 5 pés quadrados, você tem $50 mil o valor da obra. Mas, tá bom, tá lindo, você tem um valor. Agora, esse valor é real mesmo? Ele falou sempre para tirar a obra pelo labor. Tirar a prova pelo labor. Porque no final, o que você vai ter que gastar é o labor. Você vai ter que pagar esse labor. Então, com $50 mil que deu esse custo, ele cobre mesmo todo o labor, o custo indireto e o custo indireto. Então, aí você tem que quebrar, né? Aí você tem que dividir. Por exemplo, 10 dias... O valor que você cobra a hora. 10 dias, 5 homens, cada 5 homens lá custa, sei lá, vamos dizer, $1.500, né? Diretamente, mais $500 indireto. Então, o meu dia sai por $2 mil. Então, quer dizer, se o seu dia sai $2 mil, você vai deixar ele lá já 10 dias, já são $20 mil. Então, tem $30 mil de lucro, menos o material. Tem que comprar o material. Menos o material. Então, tem que fazer todo esse cálculo, essa prova, para ver se... Então, toda vez que a gente fazia um estimate por square footage, ele falava, tira a prova pelo labor. Cost direto e indireto. Quando a gente fazia por labor, ele falava, agora faz o square footage para ver se bate com o industry standards. Né? Yes. Você tem que ficar fora, sua empresa tem que estar... Quando esses funcionários meus, que agora são carpinteiros ou contractor, alguma coisa, me liga e fala, quanto que vai ficar, quanto você acha que fica esse deck aqui? Eu dei o preço de 19 mil. Porque eu não sei quantos, eu falo para ele, vai cobrir
As suas despesas? Quantos dias você vai trabalhar lá? Quanto de madeira você vai... Vai cobrir tudo, vai cobrir. Ah, eu acho que eu consigo fazer. Então você já tem a resposta, se você consegue fazer. É isso aí. Tem algum problema que possa acontecer? Pode ser que precisa de um pilar a mais, um pilar... Então você já tem que antecipar para o cliente, é só... E as pessoas têm que... Outra coisa, isso é bem válido, Manny, para essas empresas menores, né? Que a pessoa às vezes coloca uma estimativa e ela não é realística. É quando a pessoa ela acha que, por exemplo, ela estava ganhando... $30 a hora. $20 a hora e agora ela está colocando que ela está ganhando $30 a hora. E ela vende o trabalho e ela não colocou absolutamente nada de custo indireto e ela não colocou um profit para a companhia dela. O que vai acontecer? Isso é uma receita para desastre, porque no seu primeiro ano você vai usar esse dinheiro extra que você ganhou para consertar o seu carro e depois esse dinheiro não vai voltar para sua conta. Okay, vem a companhia de seguro, vem o... Você esqueceu de uma série de despesas indiretas que você não calculou na sua, que vão aparecer, entendeu? O Uncle Sam vai aparecer lá para cobrar o seguro, o imposto dele, e aí você vai ter uma inspeção do Workman's Comp. A deterioração do veículo, que agora tem que trocar o veículo. Não. Então é importante, é muito, muito importante para toda empresa que vai começar, eles terem essa noção, essa educação com relação a esses custos, que a gente chama de custos indiretos da obra, para que você consiga alimentar a empresa de forma sadia, que a empresa consiga crescer. Porque às vezes eu vejo muita gente, o cara ele hoje está trabalhando para uma determinada empresa, ele sai, monta a empresa dele e vai competir com um preço muito menor. Mas aquela competição que ele está tendo, ela não é realística, ela não vai fornecer o futuro e o crescimento que ele gostaria que ela fornecesse. E aí a única coisa que essa pessoa acaba fazendo é trazendo o preço do trabalho, deteriorando o valor do profissional. Então, ele é uma desvantagem para todo mundo, né? Eu vejo, assim, por exemplo, essas empresas a única coisa que eu posso dar como exemplo é o pessoal que faz escavação, entendeu? As máquinas, o investimento é muito, muito, muito alto. Então, se você pega uma pessoa que não tem uma noção da realidade e ele acha que ele vai lá e ele vai alugar a máquina dele e vai colocar a máquina para trabalhar e não funciona só assim. Você tem que ter um planejamento e esperar o crescimento da companhia. Esse é o motivo que você abriu a sua empresa. Então, todas essas coisas que a gente está discutindo aqui, elas têm muito a ver com o sucesso da empresa. A deterioração do profissional é o pior, né, Carlos? É realmente ruim quando a gente está competindo com um preço muito baixo que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. A pessoa não colocou, ela não está compatível, o que ela está fazendo, ela não está compatível com o mercado e as despesas que você tem que ter para ter uma companhia. É o que acontece muito no Brasil, no setor residencial, né? As pessoas dão um preço que não é realista e depois não volta, né? O que acontece é que eles não voltam. Quando acabou o dinheiro, ele não tem dinheiro para voltar mais na obra, ele tem que ir embora, ele vai para outro lugar trabalhar. Yes. Eu sempre dou conselho para as pessoas que me ligam, eu falo para eles, tem que cobrir o seu custo e tem que ter um lucro. Então, se você tem preguiça de fazer esse cálculo, se você não quer fazer os cálculos, então você determina o que é um dia bom de trabalho. Pelo menos isso para você, um dia bom. Você e seus 2 ajudantes. O que isso é um custo bom para você? Se você quiser, eu te ajudo a fazer. O que isso é bom para você? $1.200, $1.300. Pelo menos você tem um sistema de cobrança que seja mais ou menos fixo, né? Então, eu posso fazer esse trabalho e eu conheço gente que faz desse jeito. Esse trabalho aqui é uns 20 dias aqui. Então, eu tenho $1.000 de custo, então é $20 mil. Eu vou pôr 22 de contingente aqui e dou $22 mil. E pronto. E funciona. Tem gente que funciona dessa forma, tem gente que não funciona. Você tem que achar um método que funcione. Yes. O melhor é o tirar a prova, né?
Quanto mais detalhe você aprofundar, quanto mais você visualizar, ir até o local, andar, subir, descer, é muito importante. Uma vez eu peguei uma renovation uma adição de uma casa em Newton, ali na Walnut Street, e eram 45 degraus de escada, a primeira plataforma, e depois mais 32 degraus de escada até a segunda plataforma, que é aquelas casas que não tem, são feitas no alto no morro, a garagem é lá embaixo, isolada da casa, né? E aí chegou na metade da obra, ninguém mais aguentava Para levar o material tinha que levar subindo a escada. Para levar aquele... Ninguém mais aguentava. O drywall conseguia colocar até um certo ponto lá, de lá tinha que levar. As madeiras todas conseguia colocar até um certo ponto, depois de lá tinha que levar. E o lixo tinha que descer o lixo todo dia. Então ninguém... Na verdade, eu ajudei o rapaz a executar essa obra e ele não tinha contado com isso. Yep. Então ficou defasado quase uns 20% no estimate dele de lixo, que não tinha lugar para colocar dumpster. Tinha que ser daily hauling. Não, tem obras que a gente vê que aparece para mim que o contractor coloca, o subcontractor coloca, eu preciso de parking space, é uma outra coisa. Entendeu? Você vai fazer uma obra em Somerville. Você vai fazer uma obra em Somerville, você vai estacionar onde? Então você tem que colocar um determinado montante para parking spaces. Às vezes você pega uma obra, vamos supor que você fica todo entusiasmado e você pega uma obra lá no Cape. Às vezes o valor do contrato é atrativo e tudo mais, mas você tem que colocar que você vai gastar 1 hora de viagem para ir e 1 hora de viagem para voltar. Isso tem que estar no seu estimate. Você perdeu 2 horas do seu dia viajando. Você e mais toda a sua turma vai estar perdendo esse tempo quando você estiver fazendo esse trabalho.